A Operação Carne Fraca, divulgada pela Polícia Federal na última sexta-feira, pode representar um duro golpe nas exportações brasileiras, com reflexos na balança comercial. O Brasil é o maior exportador de carne bovina e de frango e ocupa o quarto lugar nos embarques de suínos. Em 2016, os três segmentos representaram 7,2% das exportações, equivalentes a 11 bilhões e 60 milhões de dólares. As duas principais empresas investigadas pela Polícia Federal, JBS e BRF, lideram o setor. Para falar mais sobre este assunto, nós recebemos o consultor de Porto aqui do Caderno Regional, Maxwell Rodrigues. Seja bem-vindo mais uma vez, Maxwell. Boa noite. Boa noite, Ione. É sempre um prazer estar aqui para tratar de assuntos tão importantes relacionados ao nosso Porto de Santos. Exatamente. Maxwell, como que os empresários portuários receberam essa notícia de que a carne produzida aqui no Brasil não tem tanta confiança como parecia ter? Ione, a gente precisa tratar este assunto com bastante responsabilidade. E aí eu vou me utilizar de um exemplo que eu gosto bastante. Toda vez que a gente tem uma guerra, efetivamente, esta guerra é vencida através de inúmeras batalhas. E a grande diferença para que você tenha sucesso ao vencer esta guerra é a transição de uma batalha para outra e de quantos soldados você vai continuar tendo da primeira batalha para a segunda batalha. Por que eu estou me utilizando desse exemplo? Porque nós não podemos vencer essa guerra, que é a questão da crise econômica que nós vivenciamos hoje, versus essas questões de corrupção, fazendo com que a gente perca muitos soldados. E é o exemplo do que vem acontecendo nesta operação. Nós estamos colocando tudo dentro de um único balaio e isto vem refletindo em todo o processo de exportação. É muito evidente que existe, de certa forma, uma investigação em relação a estas companhias, o que necessariamente não quer dizer de que todo o processo e toda a cadeia relacionada a esta questão da exportação das carnes estejam comprometidas, fazendo com que afete diretamente a exportação do nosso país, que é um commodity extremamente importante para a contribuição da retomada econômica que nós tanto necessitamos. É exatamente sobre isso que eu vou perguntar. União Europeia, Coreia, China e Chile suspenderam momentaneamente a importação da carne brasileira. Há risco deste veto alcançar os outros frigoríficos, a não ser a BRF e a RBS? A gente precisa entender que a falta de comunicação do governo federal em operações como esta necessariamente refletem numa situação como esta, Ione. E isso é bastante preocupante. Faltou comunicar melhor do que realmente está ocorrendo. E este fato que nós estamos vivenciando, eu entendo que nós estamos perdendo algo em torno de 5 a 10 anos para retomarmos o estágio que nós estávamos inicialmente nas exportações de carne do país. Esse mercado de exportação da carne, não só bovina, mas de outras carnes também, é um mercado que veio se desenvolvendo ao longo dos últimos 10 anos, se fortaleceu bastante, ocupou um espaço no cenário internacional bastante importante e hoje, para que nós possamos retomar toda a credibilidade, nós vamos perder algo em torno aí de 5 a 10 anos para que volte novamente o mercado internacional a ter toda a confiabilidade nesse segmento. E o que deve ser feito exatamente para isso, para resgatar essa confiança, né, do mercado brasileiro aos olhos dos mercados internacionais? Não só a interlocução que foi feita mais recentemente, onde toda a esfera política ali foi para uma churrascaria para demonstrar que não existia problema com a carne brasileira. Eu acho que a fiscalização ela deve ser muito maior em relação aos frigoríficos hoje que estão supostamente habilitados e ter uma campanha internacional demonstrando aí toda a seriedade que existe dentro desse segmento para que nós possamos talvez retomar com uma velocidade um pouco maior, Ione. E os produtores, né, alegaram justamente isso, que a forma como que essa notícia, essa Operação Carne Fraca foi divulgada prejudicou o setor e com certeza a economia brasileira. Como que a comunidade
portuária entende essa questão, está avaliando toda essa situação? A gente precisa pensar um pouco mais fora da caixinha. A JBS ela já vem sendo investigada em outras operações, nós sabemos disso, e é uma companhia que hoje aí deve algo em torno mais de R$1 bilhão em contribuições para a Previdência. E nós estamos falando aí de reforma de Previdência, entre outras operações Lava Jato, entre outras condições que nós já conhecemos dentro do nosso dia a dia. Se esta operação foi para afetar alguns frigoríficos, ela deveria ser mais pontual, ela deveria necessariamente atender especificamente àquela ação que estava sendo feita pela Polícia Federal e trazer toda a esfera portuária para dentro deste processo, mostrando o que seria feito e de que forma seria feito, para que nós não tivéssemos um impacto tão grande que nós estamos vivenciando hoje, Ione. Muito grande, né? E a possível queda nas exportações de carnes vai prejudicar diretamente o setor de agronegócios, que no ano passado fechou com queda de 6,6%? Nós tínhamos uma perspectiva de crescimento para esse ano e eu disse aqui no início do ano no Caderno Regional que nós iríamos crescer, essa previsibilidade poderia ocorrer, não era uma previsão, era uma previsão, não era uma precisão, era uma previsão, desde que fatores externos não viessem a interferir nesse crescimento. E é o que está acontecendo hoje. Este é um dos fatores que vem a não contribuir com este crescimento. Nós tivemos um outro exemplo, que foram as rodovias que nós presenciamos aí, as matérias fazendo a ligação entre o Mato Grosso e necessariamente ao Pará, que foram relacionadas a essas condições dessas estradas, se nós podemos chamar de estrada, não é verdade, Ione? E que também já afetaram de alguma forma. Esta condição da carne também vai contribuir para o não crescimento das exportações no ano de 2017. Eu espero que pelo menos a gente não venha a ter uma queda, que a gente possa pelo menos manter o patamar que nós estávamos anteriormente. Foram dois problemas, né, graves.